Shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Então, antes de começar, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. Estou fazendo esse vídeo aqui para o Techuvá, que é um grupo de leitura e meditação da Bíblia. Nesse grupo nós temos o vídeo, que é esse aqui que vocês estão vendo, né? São vídeos como esses. Temos reflexões, temos postagens, a gente conversa sobre o versículo, né, da Bíblia. E tem sido um grupo que tem me ajudado a perseverar na leitura das Escrituras. Então, se você quiser fazer parte, manda uma mensagem no particular, que vai ser um prazer colocar você junto conosco nessa caminhada. Amém? Então, antes de começar a falar sobre esse capítulo, né, tremendo, eu quero orar com vocês, tá bom? Pai de amor e de bondade, obrigada, Pai, pela tua presença na nossa vida. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido, por ter nos amado, por ter nos aproximado de ti, Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor, que é perfeita, ela entre em nossos corações, Senhor, e nos torne perfeitos como tu és, Senhor. Que a tua palavra ela seja uma luz para o nosso caminho, que ela ilumine as trevas que habitam em nós, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Senhor, por favor, nos ajuda nesse processo, que a gente não faça nada sem a tua presença, sem estar contigo, e que a nossa caminhada, Senhor, ela possa continuar nos fortalecendo, Senhor, todos os dias, que a gente continue a se fortalecer todos os dias em Ti, em nome de Jesus. Amém? E amém, né? Então vamos lá. Amores, aqui é o capítulo 22. Na minha Bíblia aqui, eu tô lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora. O título do capítulo diz assim: Judas concorda em trair Jesus. Esse capítulo é bem forte. Eu confesso para vocês que foi um capítulo bem difícil de ler e ele falou realmente muito comigo. Eu espero que também, né, ele fale com vocês e que a gente seja transformado com esse capítulo, né? Então vamos lá. Eu quero ler ali o versículo, começar com vocês no versículo 3, que ele vai falar assim: Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, no 4, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Então, esse versículo ele me fez lembrar lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que vai falar assim, Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então, olha só, Judas Iscariotes andou com Jesus, ele era um dos 12, né, daqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mas ele andou com Jesus o tempo todo, mas por tanto tempo, e ele não se deixou ser transformado, né? Quando o inimigo viu a oportunidade para devorá-lo, ele devorou. Então, que a gente esteja atento. Não basta a gente estar dentro de um ministério, não basta só isso, não basta só ir na igreja, levantar os meus braços e louvar, não é isso. É mais do que isso. É um relacionamento com o Senhor. É se deixar ser transformado por Ele. E Judas aqui a gente pode perceber que não deixou. Mas que nós sejamos, assim como Pedro, né? Vai falar aqui depois no capítulo sobre Pedro. Pedro também negou Jesus, também foi errado o que ele fez. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele voltou ao Senhor. Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso. E aconteceu o que aconteceu com ele, né? Então, que nós tenhamos esse entendimento de que não basta só estar num lugar, mas a gente precisa realmente ser transformado pelo Senhor. Se deixar, se permitir ser transformado pelo Senhor. Amém? Então, vamos para frente, né? A última Páscoa. Do 7 ao 12, ele vai falar... o Senhor dá a instrução ali para os discípulos, né? E
a gente percebe que já está tudo arrumado, né? Já está tudo certo, já está tudo ok. Os discípulos só precisaram perguntar para a pessoa, ir até lá. E no 13, o 13 ele fala assim, ó. Eles foram, os discípulos, né? Foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Então a parte do Senhor, ela está sempre pronta. O Senhor já fez tudo para nós. Mas precisa também do nosso passo, da nossa preparação, da nossa parte. Então que a gente entenda, a gente não vai pegar tudo pronto e ok, não precisa fazer nada. Também exige a nossa parte. Amém? Do 17 ao 20 é a ceia do Senhor, né? A ceia que o Senhor, a última ceia ali dele, né? Com os discípulos. E o versículo 21 fala assim: mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Então, olha só. Estavam sentados nessa mesa com o Senhor. Um ladrão que ia trair Jesus e entregar Jesus para os romanos, para os sacerdotes ali, né? E também o Pedro que ia negar Jesus, né? Então, olha só que forte, né? Judas, Satanás já tinha entrado em Judas, ele já tinha traído o Senhor, já tinha combinado a melhor maneira, já tinha trocado o Senhor por umas moedas ali umas moedas, né? E Pedro, ele ia negar Jesus e Jesus já sabia disso. Então, isso nos ensina muito, porque a gente não pode deixar de estar com o Senhor, deixar de ceiar com o Senhor, porque nós somos pecadores, porque somos imperfeitos. O Senhor sabe disso, né? Não espere estar perfeito, para então ceiar com o Senhor, porque nós nunca seremos assim. A gente precisa do Senhor, né? Precisa do Senhor todo o tempo. A gente precisa, é somente com Ele que a gente vai conseguir chegar à estatura do varão perfeito. Então não espere estar perfeita para ceiar com o Senhor. Ceia com o Senhor e peça ajuda para Ele, para você ser transformado, ok? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Se permita, ok? Se permita ter esse tempo com o Senhor, se permita ceiar com o Senhor, porque Ele deixou para nós isso. E Ele diz que está conosco em todo o tempo. Então a gente precisa dessa fé de que sim, Ele está comigo, de que Ele vai me ajudar e que eu preciso também ter a minha parte, mas Ele também está comigo. Amém? Então vamos lá. O versículo 24, ele fala assim, ó, depois começaram a discutir entre si qual deles era o maior, o mais importante. Ali os discípulos estavam discutindo entre si, né? E no 26 o Senhor fala assim, ó, entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo, porque Ele fez isso. O Senhor Jesus, que é Deus, veio até nós e Ele nos serviu. Ele serviu ali onde Ele esteve. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele serviu, Ele curou, Ele estava junto, Ele orava, Ele buscava como um servo. E nós devemos nos tornar um também. Amém? Então vamos lá. Então aqui Jesus prediz a negação de Pedro. E o versículo 31 fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Meu Deus. Satanás, ele é o acusador, né? Um dos nomes dele é o acusador. Então ele está o tempo todo nos acusando. Mas o Senhor, Jesus, ele intercede, né, por nós. Ele é constante a intercessão dele, porque nós erramos, sim, nós erramos o tempo todo. E ele continua nos amando, continua intercedendo por nós, continua querendo a nossa presença, querendo a nossa amizade, querendo um relacionamento conosco. Isso, gente, é extraordinário, é espetacular. Isso as escrituras realmente elas são tremendas, porque a gente não aprende isso com outras pessoas. É difícil a gente aprender isso com outras pessoas. A gente só aprende esse tipo de amor, esse tipo de cuidado nas escrituras.
Por isso é tão importante a gente ler e buscar. Amém? Isso é muito lindo, meu Deus. E depois ali ele fala, né? Portanto, para Pedro, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Então a importância do nosso arrependimento, a importância disso, porque nos fortalece, isso nos fortalece. E também fortalece os nossos irmãos, porque não é só para nós, mas diz respeito a todos que estão à nossa volta. Amém? Isso é demais, né? Meu Deus. Então vamos lá. No 35 ao 38, o Senhor Jesus ele nos ensina que as estratégias mudam. Então a gente precisa também mudar as nossas estratégias. Não basta a gente continuar fazendo a mesma coisa por toda a nossa vida. A gente precisa mudar as estratégias, assim como ele muda também. Então a gente precisa dessa conexão com ele também para isso, também para saber, Senhor, agora o que eu devo fazer? Agora eu devo orar? Agora eu devo sair? Agora eu devo falar? Agora não, devo me calar? O que eu devo fazer? A gente precisa disso, dessa conexão com ele, dessa interagir com ele para saber o que fazer. Amém? Então vamos lá. Depois Jesus ele ora, né, no Monte das Oliveiras. Ele fala assim: orem para que vocês não cedam à tentação. Então, e no 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E no 44, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Veja só, né? Aqui o Senhor estava em uma profunda aflição. E isso também nos ensina de que sim, quando a gente passa por aflições, por tribulações, a gente precisa se agarrar ao Senhor em oração, assim como ele fez. Contudo, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Jesus realmente extraordinário, né? Então a gente deve sim buscar o Senhor em oração em todo o tempo. Mas ainda mais buscar para que seja feita a vontade dele, não a nossa. Porque a vontade dele a gente já sabe que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos lá. No 48, ele vai falar assim, ó. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Gente, tem uma irmã lá no nosso grupo, ela colocou uma reflexão muito boa, incrível sobre essa passagem. E é algo assim que a gente precisa realmente parar e pensar. Porque o Senhor não precisava que Judas, o Judas de perto, traísse ele. Não precisava disso, porque o Filho do Homem ele seria morto de qualquer forma. Mas foi Judas quem traiu, né? Foi Judas quem entregou. E ainda mais, ele deu um beijo, né? Um beijo como um familiar, como um de perto, como um amigo de perto. Isso era um cumprimento como um familiar, né? E Judas, ele traiu o Senhor dessa forma. E por algo assim, tantas pessoas, muitas vezes, deixam da caminhada de fé por esse tipo de traição. O Senhor Jesus, ele não deixou, ele continuou. Ele continuou no propósito dele, ele não deixou. Ele não parou, né? Mas isso é uma reflexão muito importante para que nós também não venhamos a parar. A gente não pare o nosso propósito, não pare a nossa caminhada de fé por causa de uma traição, por causa de uma ofensa de alguém muito próximo a nós. Porque o inimigo sabe que aonde nos tocar, aonde nos machucar, mas que nós sejamos mais fortes do que ele e o nosso amor pelo Senhor seja mais forte do que isso, que a gente continue. Amém? Muito forte, né? Então vamos lá. E na minha aqui ele fala a negação de Pedro, né? Pedro nega Jesus. E eu quero ler com vocês o versículo 61 e 62 que fala assim: Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Meu Deus, eu fico imaginando o coração de Pedro, a alma de Pedro nessa hora. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente.
Meu Deus, gente. Isso realmente deve ter doído muito em Pedro, assim como doeu no Senhor Jesus, né? Mas em Pedro também deve ter doído muito. Ele deve ter chorado amargamente muito tempo por causa disso. Porque o Senhor tinha avisado ele, o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Mas ele, na sua autossuficiência, achava que não, achava que ele estava pronto, sim, para morrer pelo Senhor. Mas na verdade não era bem assim. Então, que nós, né, Pedro ele se arrependeu. Pedro voltou ao Senhor, a gente sabe, né, a história de Pedro, mas que quando isso acontecer conosco, a gente tem essa força de Pedro, esse entendimento de Pedro também, que a gente se arrependa rapidamente e volte ao Senhor, não se distancie dele. Amém? Então, ali depois, né, pro final do capítulo, eles vão começar a insultar o Senhor, começar a bater, começar a cuspir, começar a fazer as atrocidades que eles fizeram com o nosso Senhor, né? Então, meus amores, estes foram os meus comentários. Realmente, esse é um capítulo extraordinário, incrível, cheio de ensinamentos. E que o Senhor ele possa continuar mostrando, me revelando a mim mesma e revelando cada um de vocês a vocês mesmos, para que a gente possa ser transformado, se permita ser curado, ser transformado, ser fortalecido, para que você também possa fortalecer todos que estão à tua volta. Amém? Um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!